Olá, meus alunos, alunas, futuros contadores e também os contadores de plantão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre provisão de despesas, contabilização, atendendo aí a inúmeros pedidos aí de alunos e profissionais de contabilidade também. Então, primeiro, vamos lá para o... Aliás, eu acho que vamos fazer o vídeo todo lá no meu computador, na tela, porque vamos falar um pouquinho sobre o conceito e em seguida vamos fazer um exemplo de contabilização de despesa, de provisão de despesa, ok? Então vamos para lá. Ok, aqui estamos na NBCTG 25, que fala sobre provisões, passivos e ativos contingentes. E lá no item 10 está escrito o seguinte: os seguintes termos são usados nessa norma com os significados especificados. Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivado de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Evento que cria obrigação é um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista senão liquidar essa obrigação. Então, a provisão nada mais é do que uma obrigação, porém nós não temos certeza nem do valor, nem da data de sua liquidação. Diferente do contas a pagar, que é uma obrigação, mas que nós sabemos o valor exato e sabemos também qual é a data exata que nos será cobrado, ou seja, a data em que eu tenho que fazer a liquidação. Ok? Então, os dois são passivos, provisão e contas a pagar, porém a provisão eu não tenho certeza nem do valor e muito menos da data em que será cobrado. Ok? Continuando. Obrigação legal é uma obrigação que deriva de contrato, legislação, outra ação da lei. E obrigação não formalizada é uma obrigação que decorre das ações da entidade em que, por via de padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de declaração atual suficientemente específica, a entidade tenha indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. E, em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nessas outras partes de que cumprirá com as suas responsabilidades. Então, essa obrigação à qual nós nos referimos pode ser formalizada ou não, através de contrato, nota fiscal ou outra situação legal. Ou pode ser apenas em relação a um padrão de atitude da empresa, né? Atitude de responsabilidade. Por exemplo, questão de danos ambientais e tudo mais. Então, nestes casos, também estaremos trabalhando com provisão. Ok? Agora, a questão do reconhecimento. Uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de evento passado, seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação e possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Lembrando que para contabilizarmos uma provisão, tem que ter esses três itens. Não pode ser um, não pode ser dois, tem que ser os três. Tem que cumprir esses três requisitos. Ser uma obrigação proveniente de evento passado, tem que ser provável a saída de recursos, que pode ser dinheiro ou entrega de um ativo, e também o valor estimado tem que ser confiavelmente apurado. Né? Então, tem que ser um valor que eu tenha a apuração dele de uma forma técnica, um cálculo técnico. Ok? Senão eu não posso fazer a contabilização da provisão. Então, vamos agora ao exemplo. O exemplo que eu coloquei aqui de uma provisão de despesa. Bom, então agora aqui no exemplo, pode ser qualquer despesa ou custo. Nós vamos utilizar aqui como exemplo uma despesa de energia elétrica, ok?
Então, é o consumo do mês que nós vamos fazer a provisão, considerando que provavelmente não foi recebida a conta para efetuar o pagamento, mas houve o consumo durante o mês. Então, nós vamos ter que fazer a provisão baseado em um cálculo, uma estimativa confiável. Então, para ser confiável, o que eu posso fazer? Posso fazer um cálculo baseado em estatística, média dos meses passados, de alguns meses passados, pode ser de 6 meses passados, ou o mesmo mês do ano anterior, considerando os aumentos e diminuições na tarifa que houve nesse período. Quando eu usaria um ou outro? Recomendação, se você tem uma empresa que é sazonal, o consumo de energia, por exemplo, em alguns meses é muito mais alto do que nos demais, então para não correr o risco de fazer média entre meses altos e baixos, você pega o mesmo mês do ano passado, que deve ser mais ou menos o mesmo consumo. Claro, você vai considerar se houve aumento de tarifa ou não, vai considerar se houve aumento de produção ou não, para chegar num valor mais próximo possível da realidade, ok? Então, neste nosso exemplo aqui, vamos considerar que a média de 6 meses anteriores, foi o critério que a gente adotou, é de 2.353,50 centavos por mês. Então, essa foi a média mensal. Baseado nessa média mensal, é que nós vamos fazer a nossa provisão. Então, vamos lá. A contabilização vai ser feita a débito de despesas ou custos com energia elétrica, depende aí se nós estamos falando de energia elétrica da área administrativa ou se energia elétrica da área de produção, ok? Muito bem. E a crédito de provisão de energia elétrica. Veja que isso aqui está claro lá na norma. Quando eu faço provisão, eu não posso usar a conta crédito de energia elétrica a pagar. Por quê? Porque é uma provisão. O contas a pagar é um passivo que eu tenho certeza do valor e da data de vencimento. No caso da provisão, eu não tenho certeza do valor e também não tenho certeza da data de vencimento. Veja que aqui eu não recebi ainda a conta efetiva, tá certo? Muito bem. Aí eu coloco o valor de 2.350, não precisa ser exato a média, até porque nós não vamos acertar o valor, nós estamos fazendo uma provisão baseada numa estatística dos últimos 6 meses de consumo. Então não precisa colocar 2.353,50. Basta colocar 2.350, ok? E o histórico tem que estar claro que é uma provisão. Provisão de energia elétrica consumida no mês. Aí, qual é o critério que você usou para calcular o valor? Tem que colocar isso no histórico. Baseado na média de consumo dos 6 meses anteriores. Ponto. Aí é uma estatística confiável. É um evento que aconteceu, gerou uma obrigação futura e eu vou ter que despender recursos para liquidar essa obrigação. Os 3 requisitos para nós contabilizarmos uma provisão. Ok? Isso serve para qualquer tipo de provisão, de despesa. Bom, agora eu vou fazer para vocês continuar aqui o exemplo, considerando que a conta real chegou. E ela pode ter chegado por um valor maior ou um valor menor. Vamos ver as duas situações. Então, no primeiro momento, a conta chegou num valor maior, ou seja, a provisão está a menor. Então, veja que a conta de energia elétrica real é de R$ 2.626,30. Eu havia feito uma provisão de R$ 2.350, ou seja, a provisão estava menor do que o valor que agora eu tenho que pagar. Como é que eu faço isso? Então, vamos considerar que nós já estamos no mês posterior, Fiz isso no mês de novembro, no mês de dezembro, no início do mês de dezembro, chegou a conta. Então, eu faço o seguinte, faço um lançamento por complemento. Vou complementar o valor que faltou na provisão. Porém, eu começo fazendo a reversão da provisão. Por que eu tenho que fazer a reversão da provisão? Porque a partir do momento que eu tenho a conta na mão, não é mais uma provisão, e sim
um contas a pagar. Então a provisão não existe mais. Eu estou substituindo ela por uma contas a pagar. Então eu vou debitar o valor todo que eu fiz a provisão, vou debitar agora a diferença que faltou. Vou debitar em despesas ou custos. Lembra que no mês anterior, ao fazer a provisão, eu já havia contabilizado a despesa no valor de 2.350. Então não posso contabilizar a despesa novamente agora por 2.626,30, porque senão vai duplicar. Então, eu contabilizo a despesa apenas pela diferença que falta, ok? E o crédito, então, vai ser energia elétrica a pagar, agora sim, pelo valor total da conta. Então, eu excluí, reverti a provisão, não é mais provisão, agora sim é um contas a pagar. E agora o contas a pagar é pelo valor exato da conta, ok? E no histórico eu tenho que colocar que é a reversão de provisão e reconhecimento da conta de energia elétrica a pagar referente ao mês. Aí é o mês, no caso aí o exemplo que eu falei, dezembro, conforme documento, e coloca qual é o documento que você tem, boleto, a conta, enfim. Ok? Então, está claro aqui, a conta veio no valor maior, eu fiz um complemento de despesa, fiz a reversão da provisão, porque agora eu tenho a conta na mão, não é mais provisão, é um contas a pagar. E esse contas a pagar tem que estar com o valor exato da conta. Legal? Muito bem. Agora vamos considerar que a conta veio num valor menor. A conta de energia elétrica veio por 2.131,20, quando na verdade eu fiz uma provisão de 2.350. Então, veja que a provisão está no valor maior. O que fazer? Agora eu faço uma contabilização por estorno. Então eu vou ter que estornar uma parte da despesa que foi contabilizada no mês anterior por um valor maior. Então eu debito a provisão de energia elétrica, da mesma forma eu faço a reversão da provisão, porque agora eu não tenho mais provisão, eu tenho sim um contas a pagar. Faço crédito na conta de despesa, porque eu tenho que diminuir a despesa de 2.350 que eu havia contabilizado no mês anterior. Então, não pode ficar 2.350, eu tenho que tirar a diferença, porque a conta tem um valor menor. Ok, então eu credito despesas ou custo de energia elétrica 218,80, que é a diferença. E credito, então, a conta energia elétrica a pagar, que é um contas a pagar, no valor total da conta. Então eu fiz a reversão, porque agora não é mais provisão e sim contas a pagar, reconheci o valor de contas a pagar pelo valor total da conta e estornei a despesa que estava a maior. Ok? Muito bem. E o histórico, então, a reversão de provisão e reconhecimento de conta de energia elétrica a pagar referente ao mês tal, conforme o documento X. Tá legal? Então essa é a forma de contabilização de uma provisão, considerando que a provisão é feita no mês e depois no outro mês fazemos os ajustes para a conta a pagar efetiva. E fazemos os ajustes aí considerando se a provisão foi a maior ou foi a menor. Tá legal? Espero que tenha elucidado aí a dúvida de vários que mandaram e-mail. E fico à disposição. Se você gostou, dá um curtir aí no vídeo e lembra de se inscrever no canal, porque aí você recebe outros vídeos. Nós estamos fazendo vários vídeos de provisão e também de outros assuntos, de acordo com os e-mails que nós estamos recebendo e comentários também no blog e tudo mais. Tá certo? Então tem muito material ainda para ser publicado, fora outros que já foram publicados. Inscreve-se no canal. E assim que a gente publicar um vídeo novo, você já vai ficar sabendo de primeira mão. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo, então.